Bem, no programa de hoje nós vamos tentar entender melhor o que são e como funcionam os MBAs, ou Master of Business Administration, que traduzindo quer dizer mestrado em administração de negócios. Alguns MBAs brasileiros estão entre os melhores do mundo em listas internacionais. E aqui no Brasil, a revista Você S.A. classificou os MBAs da FGV e da FIA em primeiro e segundo lugares. E eles são os nossos convidados de hoje. Paulo Lemos, diretor do FGV Management São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e James Wright, que é coordenador do MBA Executivo Internacional da Fundação Instituto de Administração, a FIA. Tudo bem, senhores? Obrigado por terem vindo aqui à Univesp TV. Então, a ideia é essa, saber o que é o MBA, porque hoje a gente lê em jornais, tem MBA de tudo, né? Não apenas de administração. Mas acho que você podia explicar para a gente como é que eles chegaram aqui e por que eles se transformaram no que se transformaram hoje. Eu já estou há tanto tempo nessa área que eu me considero digamos, participando desse negócio todo, né? Eu fiz meu primeiro mestrado em 1966. Faz tempo. E foi exatamente no ano que o Ministério da Educação exigiu que os mestrados se tornassem acadêmicos para formar professor, porque o Brasil estava precisando de professor naquela época. Obviamente, quando você começa hoje, dessa maneira, continua dessa maneira até hoje, né? E, mais tarde, se trouxe ao Brasil, na realidade nós trouxemos quando eu estava na Copiad, o Executive MBA norte-americano. Porque esse Executive MBA é diferente do MBA americano. O MBA americano é o mestrado é para formar o profissional, né, executivo. E ele tem 2 anos de tempo integral. O Executive MBA, e os Executive MBAs europeus também são assim, eles exigem que você tenha um mínimo de experiência profissional porque você tem muito menos hora-aula. Então, para você absorver aqueles conhecimentos, aquela prática toda, você já tem que estar preparado para isso. E no Brasil criou-se uma enorme confusão, porque tem gente que coloca MBA, ou Executive MBA para recém-formado, mas com curso de curta duração, de curso de tempo parcial. E nós temos uma enorme confusão. Você mesmo estava falando antes daqui, nós estávamos conversando, que tem MBA de tudo. De tudo, exatamente. Tem MBA de qualquer coisa. Por que aconteceu isso aconteceu no Brasil? O Brasil gerou essa confusão entre o que é um mestrado, o que é um mestrado acadêmico e o que é um MBA. E o MEC, em 2001, classificou os MBAs como nome? Estrito sensu. O nome é um nome internacionalmente aceito. Sim. Só no Brasil que a gente não... Né, as pessoas não entendem direito o que é um MBA. O MBA é um curso para a formação do dirigente de uma empresa. Um sujeito que pode ter qualquer formação no bacharelado, certo? De qualquer área, mas que vai conhecer tudo sobre a gestão de uma empresa. Tipicamente, é para um aluno que já tem experiência profissional. Mesmo nos Estados Unidos, a maioria dos cursos exigem pelo menos 2 anos. Nós seguimos o modelo europeu e o modelo do Executive MBA Council nos Estados Unidos, onde na Europa se exige 3 anos de experiência profissional antes de fazer o MBA. O MBA pode ser full-time, onde o aluno vem e fica 1 ou 2 anos tempo integral, ou pode ser part-time e executive, onde ele faz isso ao longo de 2 anos, aulas à noite, sábado, tipicamente sexta e sábado, quinzenalmente, ao longo de 2 anos. Nesses cursos, a prática é elemento fundamental. E o objetivo é habilitar o aluno a ser um dirigente empresarial. Certo. Ele tem que saber cuidar e administrar todas as áreas de uma empresa de porte. Agora, ele não precisa ser necessariamente um administrador, não precisa ter se formado em administração, ter feito economia, não, pode ter feito uma outra área, ou você acha que é conveniente que ele tenha estudado, feito uma graduação na área econômica? Não, se você for comparar com os Estados Unidos, não são todas as universidades americanas que têm graduação de administração. Na realidade, as maiores e as mais conceituadas geralmente não têm graduação de administração. Como não tem graduação de medicina, não tem graduação de direito, a universidade que eu fiz meu mestrado e doutorado lá, que foi Stanford, não tinha nem graduação de educação. Eles diziam que essas áreas você precisa ter um pouco mais de vivência, de um pouco mais de experiência de vida para poder absorver os conhecimentos dessa área. Então, quando você vai fazer um MBA,
você vem de qualquer área. Você pode ter feito física, pode ter feito matemática, pode ter feito engenharia. Então, como ele colocou, o MBA ele tem que dar para você uma formação de gestão, independente do que você fez antes. É óbvio que no Brasil, quem fez uma boa graduação de administração deve esperar um pouco mais de tempo para vir fazer o seu MBA mesmo, porque aí ele vai fazer uma especialização mesmo. Por exemplo, ele se desenvolveu numa área de finanças, mas na graduação dele ele não teve tanta especialização em finanças, mesmo que ele tenha feito administração, Sim. porque você não consegue dar uma especialização muito grande. Aí ele vem fazer um Executive MBA mais especializado em finanças, ou em marketing, ou em qualquer outra área. Então, essa necessidade de você estar formado em administração para fazer um MBA de administração não existe. A maioria dos nossos, o maior contingente, 40% dos nossos alunos do Executive MBA, Sim. que é um curso generalista, for formar um diretor de empresa, vêm de áreas técnicas. São engenheiros, área de TI, computação, TI, etc. São pessoas de áreas técnicas, alguns médicos entram para a área de direção de empresas da área de saúde, hospital, etc. Então, e o segundo maior grupo é de administradores, e exatamente como o Paulo colocou, os administradores devem vir pelo menos 5 anos depois de terem se formado, já com uma bagagem para, de fato, desenvolver competências E saber o que ele quer, mais avançadas. Professores, a gente sempre está lendo notícias que dão conta que os MBAs brasileiros são bem avaliados fora, estão ali, pelo menos comparando com o estrito sensu ou com a universidade no Brasil, nos rankings que medem as universidades de maneira geral, os MBAs estão mais para cima na lista. A gente está falando, esses MBAs brasileiros bem avaliados, são esses Executive MBAs que o Brasil oferece, ou MBAs de maneira geral, já que no Brasil a gente tem um pouco o MBA acabou sendo um termo meio amplo, quase um sinônimo de extensão ou de pós-graduação lato sensu. O nosso caso, o carro-chefe é o Executive MBA internacional, que foi criado em 1992. Nós nos modelamos na época do curso da Kellogg, que era número 1 do ranking internacional. A concepção, mas o conteúdo é todo brasileiro. E o nosso é o único Executive MBA integralmente brasileiro, de uma só escola brasileira, que se mantém desde 2005, entre as 100 melhores do mundo, segundo o Financial Times. Agora, por que então, tipicamente são os Executive MBAs, ainda que depois do Executive MBA, nós criamos vários outros cursos. Temos um curso internacional onde os alunos vêm full-time. 90% dos alunos vêm do exterior para morar 1 ano no Brasil para fazer um curso de MBA. Então, ele tem credibilidade internacional. É um pouco mais difícil, eu diria, para as universidades, de uma maneira geral, conseguirem um ranking amplo como universidades, né? O MBA é mais focado, então nós conseguimos trazer professores do exterior, levar os alunos para fazerem estágios no exterior durante o curso. Hoje levamos para a África, para a Ásia, China, Índia, Europa, Estados Unidos. Então é possível você trabalhar melhor usando professores que vêm da universidade. Quer dizer, os professores da universidade são competentes também, ainda que muitos são muito exageradamente acadêmicos, mas alguns são excelentes e funcionam muito bem para o MBA, num padrão internacional. E esses rankings são bem feitos? Como é que funciona isso? Para os MBAs? Eu tomaria muito cuidado com o ranking, todos eles. Porque os rankings, de fato, quem está fazendo o ranking manda para a instituição um questionário para você preencher. Se o ranking não for checar as informações que estão sendo mandadas para ele, você pode ter instituições que estão, digamos assim, manipulando as informações que eles estão mandando, visando a função objetivo de maximizar seus pontos lá dentro. Eles colocam qualquer coisa lá como marketing, se a instituição que está fazendo o ranking não for verificar. Nós já tivemos isso acontecendo, né? Então, eu acho que o ranking é uma medida, mas eu acho que a medida mais importante é o sujeito analisar a instituição,
De preferência, conversar com o aluno que está fazendo o curso ou que já fez, para você saber de fato o que está acontecendo lá dentro. Também não adianta você, por exemplo, pegar essas reclamações que aparecem aí no Reclame Aqui, porque nós levantamos todo o Reclame Aqui, você vai ver, o aluno está tendo dificuldade, não está conseguindo passar no curso. Aí começa a encontrar pelo em casca de ovo e sai chutando para cima para ver se tirar a culpa dele, né? Mas é importante conversar com as pessoas que estão fazendo, que já fizeram. É um investimento alto e principalmente do tempo da pessoa. Então, é algo que a pessoa tem que pensar muito, tem que analisar bastante, pensar, conversar com as pessoas que já fizeram o curso, ir lá, verificar como é que é o processo de seleção dos candidatos daquele curso. Se naquele curso entra recém-formado, esquece, porque o curso não vai ser bom. Então, tem isso também? Tem isso, porque imagina um MBA de 2 anos tempo integral, você tem muito tempo para ensinar as pessoas. Num Executive MBA, que são 18 meses, você não tem tempo parcial, quer dizer, você não está ali tempo integral, você está trabalhando também na sua empresa, você não tem muito tempo, muita hora aula. Então, para a pessoa absorver o conhecimento que está sendo dado ali, a pessoa já tem que ter um mínimo de experiência, um mínimo de conhecimento para conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, essa confusão também existe muito no Brasil. Então, por exemplo, se um rapaz terminou um curso, eu falo, eu quero, além do meu curso, fazer um MBA. Existe MBA para ele? Na FIA, não. A gente não aceita o recém-formado fazer o MBA. O ideal é que ele ganhe tem que ter experiência mais tarde. E voltar. Nosso padrão, no mínimo 3 anos, ele tem que ganhar experiência e voltar, porque o MBA é muito pragmático e ele precisa trocar experiência com os colegas e para entender, articular os conceitos teóricos que são fundamentais com a experiência e a realidade da empresa. Isso tem que funcionar bem. E essa experiência dos alunos qualifica, faz com que o curso fique melhor. Lógico. Você tem o confronto de experiências diferentes, a troca de informação e qualificada. Né? Agora, no caso dos Executive MBAs, a Fundação Getúlio Vargas exige que o sujeito tenha experiência. Mas ela criou um curso para o recém-formado, mas que não é um MBA. Ele é um curso de especialização em que, de fato, o que ele vai ver são as disciplinas de gestão em todas as áreas. É como se fosse o primeiro ano de um MBA americano. Então, aí você consegue ter mais hora-aula para cada uma dessas disciplinas e você consegue ensinar essa gestão. E o aluno, depois que faz isso, ele volta para a empresa, trabalha algum tempo, aí ele pode voltar para fazer só o que no MBA americano, de tempo integral, chama-se major. É a especialização numa área. Então, seria o final do MBA normal. Isso, é o segundo ano do MBA americano. Então, ele pode voltar depois e fazer, digamos, eu vou fazer o meu major em finanças, meu major em marketing. E aí é mais compacto, porque ele também já tem experiência, ele tem condição de absorver aquilo. Mas esse é o único curso que nós temos. E nós não chamamos de MBA para não fazer confusão, nós chamamos de especialização. A nossa visão é semelhante. Nós fazemos os cursos de especialização e depois, quem tem 3 anos ou mais pode se candidatar aos cursos de MBA. A gente não permite que ele aproveite os créditos. Tem que fazer o MBA inteiro. Lá na FIA tem que fazer de novo. Porque a troca de experiência, a gente tenta fazer nos nossos cursos que pelo menos 40% do tempo de aula seja dedicado à troca de experiência, discussão de casos, tal, onde é fundamental ter a participação de todo mundo. Grupo, é isso, né? E tem que ter as 500, o MBA, nós seguimos um modelo europeu, tem que ter no mínimo 500 horas de aula. No Brasil, a especialização é com 360 horas. Então, a gente tem uma carga, no mínimo tem que ter isso para dar uma formação realmente abrangente. Professores, com exceção talvez, a UFRJ tem um curso bastante reconhecido de MBA, porém, se a gente pensar que nos MBAs mais conhecidos e reconhecidos, a gente pode citar IBMEC, INSPE, além da FIA, da FGV, é claro, São Paulo, Dom Cabral, são escolas que estão desvinculadas das grandes universidades, enfim, são escolas menores, acho que eu posso dizer isso. Isso favorece a qualificação do MBA, a escola conseguir se concentrar e focar especialmente naquilo? Você tá se referindo à COPEAD, sim, Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. E a COPEAD foi criada em 1973, quando eu voltei do meu doutorado em Stanford. Eu ajudei a criar a COPEAD, eu dirigi a COPEAD nos primeiros 7 anos e meio da COPEAD. E na época, o que nós fizemos foi pegar os melhores MBAs norte-americanos,
pegamos o que eles tinham de comum, botamos lá. O que não era comum, nós escolhemos o que a gente achava que era melhor para o Brasil e fizemos um verdadeiro MBA de 2 anos, tempo integral na Copiade. Quando levamos isso para o MEC não reconheceu, disse que isso não era um mestrado. Bom, efetivamente não é, né? No mestrado no conceito brasileiro, exato, mas é mestrado no conceito lá fora. E aí nós brigamos muito, botamos uma disciplina adicional de metodologia de pesquisa e botamos uma dissertação de mestrado no final e o MEC aceitou. Mas se você comparar o programa da Copiade, o mestrado da Copiade, com todos os outros mestrados de administração no Brasil, você vai ver uma diferença grande. Porque o mestrado da Copiade é um MBA, com uma dissertação pendurada no fundo. Os outros mestrados em administração são mestrados acadêmicos, são voltados para formar professor. A Copiade chama, e corretamente, disso de um full-time MBA. E é um full-time MBA, e eu só tive participação durante alguns anos lá, não tenho mais participação na Copiade, eu estou até na Getúlio Vargas. É um excelente curso, mas são 50 alunos por ano. O que faz 50 executivos por ano? Todos eles são contratados por empresas, nenhum vai ser professor, porque é um curso voltado para o profissional. É um curso de muito sucesso e muito bom, muito bem ranqueado, com toda a razão. Mas ele é o único verdadeiro full-time MBA norte-americano no Brasil. O da UFRJ, digo. A FIA tem hoje um full-time MBA também. Mas é mais europeu, né? O modelo é mais europeu. Ele é de um ano. O europeu na verdade, ele é um ano. O aluno tem mais 6 meses depois para fazer o trabalho de conclusão. Mas o interessante disso é que o público é 90% estrangeiro. Hoje eu tenho 20 alunos. Vem gente de fora? Tenho 20 alunos. Na turma atual tem uma brasileira e 19 estrangeiros. E vem de onde? 21. Vem 20 estrangeiros, tem 21 pessoas nessa turma. Eles vêm predominantemente da Europa, seguido por Estados Unidos e depois um mix de indianos, tem 3 indianos, 2 chineses, 2 colombianos atualmente na turma. Tem 13 nacionalidades. E você faz como? Você dá em inglês? O curso é em inglês. Temos 3 cursos em inglês. Tem esse, tem o Americas MBA e o International Part-Time. Mas o Full-Time, o que é impressionante nisso? Que esses alunos pagam a mesma coisa que um aluno brasileiro, cerca de $25 mil, mas eles abrem mão do salário, têm que pagar a moradia, quer dizer, eles investem $80 mil para fazer um curso de um ano no Brasil. Investem 2, 3 vezes mais do que o brasileiro para fazer o mesmo curso. Você vê, muitos desses alunos já têm mestrado na Europa. Os europeus, em geral, fizeram um mestrado e agora vem fazer um MBA. Eles têm, em média, 8 anos de experiência profissional. Eles vêm por conta da realidade brasileira, talvez da América Latina, ou unicamente pela qualidade do MBA aqui? E por ser talvez um pouco mais barato? Eu gostaria de dizer que era unicamente pela qualidade, mas não é. Em grande parte, é pela... Para entender o Brasil. Para entender o Brasil, para conhecer, certo? Então, o fato de a gente ser ranqueado internacionalmente, é óbvio que dá uma credibilidade. Mas eles vêm para conhecer o Brasil, porque enxergam muito mais do que os brasileiros, que o Brasil é uma terra de oportunidades. Nos últimos 2 anos, criaram 5 empresas. Esses alunos criaram já 5 empresas no Brasil. Tá? Então, eles vieram, estudaram e montaram empresas. De folga, criaram umas empresas. Já estão operando aí. 5 Agora, empresas. o senhor falou do custo. Sempre que a gente pensa em MBA, a gente lembra do alto custo. Quem paga normalmente é o aluno ou, na maioria das vezes, é a empresa que investe no seu funcionário pagando o MBA para ele? Nos cursos, no nosso Executive MBA, curso pessoal mais sênior, e a idade média aí é 39 anos. É um dos 10 mais sêniores do mundo. Tá? A empresa, predominantemente a empresa, normalmente paga de 50% a 80% do valor do curso. Os mais jovens, em geral, o investimento é do próprio aluno. Com esse detalhe, os alunos estrangeiros pagam 2 a 3 vezes mais para fazer um MBA. Porque tem que morar, tem que se alimentar, enfim. Não, o mesmo... A gente tem um curso em parceria com outras escolas e cada escola cobra o seu preço, para ter mais ou menos o mesmo curso. Aí os alunos, no Americas MBA, os alunos americanos perceberam que eles estavam pagando o dobro do que o aluno brasileiro para fazer, essencialmente, o mesmo curso. Ainda hoje, a gente acha que o MBA é caro. É caro, a gente reconhece que é um esforço para o aluno pagar, investir, etc. Mas
o brasileiro ainda dá pouco valor à educação de qualidade. Ele não paga né, o que vale uma educação de qualidade. Na GV nós temos muito estrangeiro também. Não somente, tem curso que é totalmente internacional, que é em inglês, mas nós temos cursos também que nós temos convênios com instituições lá fora. Por exemplo, nós temos um convênio com a HEC, que é a École Haute Études Commerciales, na França, em que nosso aluno faz um pedaço do curso aqui, um pedaço do curso lá, e ele também faz um pedaço do curso lá, um pedaço do curso aqui, e é acreditado de um lado para o outro. Isso tem vários. Eu citei a HEC porque é um dos exemplos, mas tem vários. De fato, o que nós vimos é muito interesse no Brasil. Você tem muita gente lá fora olhando para o Brasil como sendo oportunidade. Agora, talvez a coisa esteja um pouquinho menos interessante, mas eu acho que o interesse vai retomar e vai continuar. Com relação aos pagamentos, muitas empresas pagam diretamente o curso. Eles fazem um curso que a gente chama um curso corporativo. É um curso fechado que a empresa paga 100%. Nós temos bastante disso, principalmente com grandes empresas. Mas a maioria, a empresa reembolsa o aluno paga e a empresa reembolsa. E aí a gente não sabe exatamente. Conversando com os alunos, é esse mesmo número, é 50% a 80%. Dependendo da empresa que ela reembolsa. O aluno paga uma parte disso. O aluno paga uma parte disso. E se compromete a ficar um tempo na empresa depois, normalmente, né? Isso não funciona, a lei não permite isso. Você Mas pode ter um acerto moral, mas não funciona legalmente. Sim, mas o mercado propõe esse acerto, né? Porque se ele propõe, fura com a normalmente empresa... ele é aceito. No fundo, eu não acho... Quando eu era executivo de empresa, eu fui executivo de grande empresa, eu não fazia isso. O que você tem que fazer é criar as condições, quando essa pessoa volta, para ela encontrar um desafio que está de acordo com o que ela melhorou no conhecimento dela. Sim. Se a empresa simplesmente manda o sujeito fazer um curso e ele volta para fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia antes, ele não fica 6 meses na empresa, ele vai embora. E mesmo que ele tenha pago, que tenha um acordo com a empresa, ele vai dar um jeito de safar disso, de alguém pagar para ele. Então, as empresas têm que entender, se ela está mandando o sujeito fazer um curso nesse nível, que o sujeito volta diferente. E ele volta diferente, a empresa tem que ter espaço para ele. Tem que ter o espaço para ele, se não tiver, perde. Isso eu vi acontecer muito, principalmente esses cursos mais curta duração, que o pessoal vai para os Estados Unidos fazer 2 semanas, 1 mês de curso, volta, a empresa trata o sujeito exatamente como estava antes e o cara vai embora. O senhor falou do mercado. Eu conheço gente que vendeu imóvel para investir no MBA no exterior, que é bem caro. É muito caro. Pensar em dólar. Quando ele volta, o mercado reconhece na mesma proporção o investimento que ele fez e ele é recompensado em termos de progressão salarial na mesma medida, mesmo que com o tempo. As empresas brasileiras têm essa visão hoje, valorizam o MBA nessa medida? Eu diria, assim, algumas empresas, sim, têm programa, algumas poucas empresas têm programas específicos, bem definidos, onde selecionam algumas pessoas para ir para o exterior e outras para fazer cursos aqui, com apoio da empresa, etc. Mas, de uma maneira mais ampla, eu diria que para o rapaz muito jovem, que puder gastar, né, um dinheiro bastante apreciável, né, e estamos falando pelo menos de mais de $100 mil, né, para fazer um MBA fora do país, se ele for muito jovem, tiver esse recurso, né, de uma maneira razoável, a experiência de viver internacionalmente e tal é muito boa. Agora, o custo-benefício disso cai rapidamente com o progresso dele na empresa. Então, aos 35, você sair 1 ou 2 anos, né, para fazer um curso fora, o custo-benefício é muito melhor de fazer um bom curso no Brasil. O retorno para ele vai ser muito superior. Se ele fizer no Brasil? Se ele fizer no Brasil um curso de tempo parcial, ele vai gastar menos, ele vai continuar trabalhando, ele vai aplicar o conhecimento enquanto ele está trabalhando. A gente tem inúmeros relatos do tipo, olha, com 2 meses de aula, o aluno vem para mim e fala, olha, sabe aquele conceito de estratégia e tal? Estou aplicando na empresa, já está dando resultado e tal. A pessoa aplica de imediato,
na sua empresa. A gente tem uma medida, o Executive MBA Council faz uma pesquisa junto aos egressos dos cursos e a estimativa é que o retorno do investimento é 2 vezes mais rápida no nosso curso, a pesquisa que a gente faz com nossos alunos, do que a média dos cursos internacionais. Até o senhor disse $100 mil, a gente pensa em 250 mil 300 reais daqui a pouco. só pagando o curso. Tem mais o Pagando custo lá curso, fora e tudo mais. Ele vai gastar quase R$1 milhão nisso. E é difícil recuperar depois na volta. É melhor gastar menos aqui e continuar ganhando aqui também? É isso que ele O retorno assim, né? o custo-benefício é melhor, especialmente... Agora, por os nossos- A não ser que você tenha o interesse de sair do país. E trabalhar lá daí. Trabalhar lá. Aí é melhor você fazer um curso lá. Mas se você tem interesse em voltar e trabalhar no Brasil, não vale a pena. A não ser como ele colocou. Quer dizer, se o sujeito é recém-formado, ele quer fazer um MBA, a família tem posses, tem dinheiro, aquilo não é problema para ele. Ele vai, faz seus 2 anos de MBA lá e depois ele volta. Mas é para o recém-formado mesmo. O cara que já está no meio da carreira não vale a pena. Ele vai quebrar a carreira no meio. Bom, nós estamos falando aqui com vocês dois, estão, sim, enfim, ranqueados com os 2 melhores MBAs do Brasil. Na média, os MBAs brasileiros são bons, A média... honestamente? Tem um ditado que É que a diz média The mean doesn't mean anything. Quer dizer, a média não dá significa nada. é. Mas nós Quer dizer, temos você bons botou a mão MBAs. no forno e botou a mão na geladeira. Sei. A média está boa, né? Mas queimou a mão de um lado e queimou a mão do outro. Você tem de tudo no Brasil. Você tem cursos excelentes, e não é só de uma instituição, são várias instituições que têm cursos excelentes, e tem muito curso porcaria. Principalmente na questão de você não selecionar bem seus candidatos, você botar recém-formado para fazer um Executive MBA, de você não ter bons professores, de você não ter uma base acadêmica por trás que sustente aquilo. Professores, né? Você tem que, como eu falei antes, você tem que pesquisar, você tem que descobrir qual é o bom para fazer. É óbvio que os preços também variam. Um Executive MBA de alto nível custa caro. O que é caro? Você está falando aí na faixa dos 30 mil, 20 a 30 mil dólares. reais. Não, estou falando de reais. Reais. O Executive MBA, tempo parcial no Brasil. 35, pode ser um pouco mais 40, mas está por aí. E você encontra por 12, por 11. Aí você sabe o que custa caro num curso de bom nível? É o tempo que o professor leva preparando e atualizando o seu material, que leva muito tempo. Se você dá a mesma aula há 10 anos, então o seu papel está até amarelado, né? Você vai aceitar receber pouco e o curso vai ser fraco. Agora, se você tem bons professores que preparam o seu material didático, que estão sempre atualizando e desenvolvendo o material, você tem que pagar bem mais caro esse professor, porque senão ele não vai dar aula para você. Então, essa é a grande diferença. O nosso top de linha o Executive MBA custa R$75 mil. Inclui 2 viagens internacionais, com estudos, uma semana de estudos em cada país, etc. Mas é o curso que tem a maior demanda. Certo? É o mais seletivo, mas de maior demanda. Então, custa caro, efetivamente. Obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado pelas informações que vocês nos trouxeram. Tiraram algumas dúvidas que as pessoas costumam ter aí. E vamos ver se uma outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais profundamente a respeito de MBAs específicos, que é uma coisa que a gente acabou não falando aqui. Muito obrigado pela presença de vocês.